Pessoal, vou passar então a palavra para o Jander. Boa noite novamente, a quem eu não tinha visto ainda. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação e me escutar com clareza? Ok. Bom, eu vou passar para a minha tela, então eu não vou conseguir vê-los, mas vou ficar focado aqui na minha apresentação, mas eu estou ouvindo aqui, né, normal, todos os áudios, tá? Eu vou falar sobre esse tema chamado temperamentos. Na verdade, para quem não me conhece, tá? Eu não sou psicólogo, eu não tenho essa formação, né? E acredito que muitas coisas que eu vou falar aqui, talvez a psicologia talvez até melhore um pouco mais a explicação e os profissionais que estão aqui me assistindo, né, que vão me assistir, talvez tenham mais profundidade nesse assunto. Esse tema que eu quero falar com vocês, que é sobre os temperamentos, ele é baseado em um livro que aborda esse tema. E como eu sou professor, e como todo professor, a gente sempre é dado à leitura, e a gente acaba também tendo facilidade para fazer resenhas, resumos, né? E uma das minhas facilidades é condensar assuntos difíceis e tentar colocá-los de uma forma bem prática, né? Eu sou professor de química, sou engenheiro químico, né, com mestrado e doutorado na área de química, e os meus alunos, eles geralmente falam que as minhas aulas são bem interessantes. Então, alguém que consegue explicar química tem que ser alguém realmente que saiba trazer aquilo que é difícil para um campo mais simples, né? Pelo menos é isso que as pessoas geralmente falam, assim, quando eu abordo algum assunto que tecnicamente poderia ser muito maçante, muito cansativo, pelo volume de informações que ele tem e pela abordagem. Então, hoje nós vamos falar sobre os temperamentos. E vocês podem ver que a tela está bem colorida, né? Que é para justamente trazer essa ideia, não é, dos temperos, dos temperamentos. Antes de iniciar esse assunto, é importante ser colocadas algumas coisas, tá? Por que a gente precisa entender os temperamentos? Na verdade, para conhecermos a nós mesmos, cada um poder entender o seu temperamento e também, ao mesmo tempo, reconhecer que nós precisamos desenvolver nossas habilidades, ou os nossos temperamentos, controlá-los, enfim, agora vocês vão ver como é que funciona. Mas que nós precisamos também reconhecer que nós temos algumas atitudes que estão muito ligadas aos nossos temperamentos. E, a partir disso, maximizar aquilo que é bom e minimizar ou superar aquilo que a gente entende que não é tão bom assim. E, a partir disso, a gente, obviamente, vai melhorar a convivência consigo mesmo e com as pessoas que a gente convive. E, nesse momento que nós estamos vivendo, obviamente, melhorar a convivência com as pessoas da nossa casa é muito importante, porque nós todos estamos em casa, então a gente precisaria de um esforço maior, porque geralmente em casa nós temos, digamos assim, momentos de mais conflito, porque a gente está num ambiente mais natural, não tão formal, então a gente acaba se soltando mais, e quando a gente se solta mais, infelizmente, as fraquezas, elas acabam, às vezes, superando aquilo que nós temos de bom, né? Enfim. E também é importante a gente entender que não existe uma forma para as pessoas, não existe um padrão, né? Nós não podemos rotular um padrão de comportamento. Então, nós vamos perceber que nós somos um ser humano, né? Somos um ser, enfim, único. Você e eu somos pessoas únicas. Não vai existir ninguém nesse mundo igual a mim e a você, e não existiu ninguém igual a mim e a você. Nós somos únicos na nossa forma de pensar, de agir, de enxergar o mundo, de falar, de conversar, de interagir com as pessoas. Nós somos pessoas únicas. E, pelo que eu saiba, tudo aquilo que é único tem alto valor. Então, a primeira coisa que eu quero que você assim, se sinta nessa noite é que você é uma pessoa que tem um alto valor, porque é uma peça única entre os seres humanos, e é importante que a gente entenda que nós não temos defeitos, apenas nós temos que aceitar a nossa forma, como nós somos formados por Deus, como Deus nos fez, e a partir daí extrair daquilo que temos o melhor. Então, a palavra temperamentos, né, ela vem justamente dessa palavra temperos. E aí, quando a gente olha essa fotografia e coloca
os temperos sobre a mesa, nós vemos a variedade de cores, de formas, de sabores, de cheiros que os temperos possuem. Quando a gente mistura todos esses temperos, nós temos uma infinidade de fórmulas, né? Uma infinidade de gostos, tanto que os mestres de cozinha são experts nesse tipo de processo. Cada um mistura o tempero de uma forma, dá uma comida diferente, que alguns gostam, outros não gostam, mas é assim que funciona. A mistura é a grande jogada para que esses temperos realmente satisfaçam. Então, se nós pegarmos algumas definições de temperamentos, nós podemos dizer que a tendência do humor do indivíduo constitui a forma de reação e sensibilidade inatas de uma pessoa em relação ao mundo. Inatas quer dizer que vem com a pessoa, nasceu com a pessoa. Trazemos conosco a nossa colaboração temperamental, não adquirimos mais tarde no curso da infância ou da juventude, os temperamentos são cores aos nossos sentimentos, eles dão cores aos nossos sentimentos, ou seja, o temperamento, ele é inato, ele nasce com você. Então, você nasceu assim, dessa forma, como você se percebe, você nasceu com isso, com o seu temperamento. Então, é um estilo pessoal inerente, ou uma predisposição que forma a base das nossas inclinações naturais, o que pensamos, o que sentimos, como desejamos, necessitamos, dizemos ou fazemos. Então, os temperamentos se manifestam nessas ações. E vários pensadores, médicos, cientistas, no mundo inteiro e muito antes, né, de Cristo, por exemplo, como Hipócrates, Platão, Aristóteles, eles perceberam realmente que a natureza humana ela tem padrões de comportamento. E eles notaram esses comportamentos. Então, os temperamentos eles são falados e estudados por muito tempo. Então, não é um assunto novo. Esse padrão de comportamento ele já foi observado por muitas pessoas importantes. E aí a gente pode apresentar para vocês os 4 tipos de temperamentos, que seria o sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. Pelas carinhas, a gente já consegue perceber um pouquinho de cada um dos temperamentos. Agora, vejam bem esse slide aqui. Quando nós olhamos os percentuais, tá? Cada um de nós tem um percentual ligado ao temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Esses percentuais podem variar de pessoa a pessoa, e vai variar de pessoa a pessoa. Então, isso quer dizer que não há seres humanos iguais. Todos vão ter uma história diferente, vão ter uma combinação diferente. Não existe alguém 100% fleumático, 100% melancólico, 100% colérico, 100% sanguíneo. Se houvesse alguém que fosse 100% desse temperamento, ele é um caso clínico. Certamente seria um caso clínico. Se uma pessoa chega a um percentual de 60% ou 70% em um desses 4 temperamentos, realmente essa pessoa precisa ser analisada. Ela precisa consultar um profissional, porque ela estaria muito tendenciosa a um único tipo de temperamento, e isso não faria muito bem para ela e nem para as pessoas que convivem com ela. Então, geralmente, nós temos aí um percentual que vai, claro, um ou outro temperamento ficarão com percentuais mais altos, mas geralmente quando a gente descobre o temperamento, ele acaba ficando numa faixa aí de 50%, 40%, excedendo 60% realmente, aí a gente precisa, talvez, conversar um pouco mais sobre esse assunto e tentar minimizar um pouco essas fraquezas que estão atreladas ao temperamento. Então você nasceu com ele, ele é hereditário. Pois não? Ô, Jane, aí pode deixar o contato do Cristiano aí na tela. Exatamente. Aí o Cristiano já se apresentou, né? Então, se alguém depois fizer o teste e der mais que 60%, já conversa com o Cristiano aí, certamente, porque realmente está muito tendencioso a um tipo de comportamento. Na verdade, na nossa vida, esses temperos, eles não precisam ser equilibrados, mas eles precisam estar presentes, né? Zerar um desses temperamentos é sinal que a gente, digamos assim, está tomando um rumo talvez um pouco perigoso. Mas agora vocês vão entender melhor quando a gente conversar sobre eles, tá? Mas nada de espanto, eu estou também acentuando um pouco aqui as coisas, para a gente poder também descontrair nesse tema tão importante. E outra coisa, não existe temperamento bom e nem ruim. A forma como se utiliza o temperamento é o que vai me diferir das pessoas. Então, nós não vamos mudar de temperamento. Se você tem um temperamento tendencioso a melancólico, fleumático ou colérico, enfim, esse é o seu temperamento, né? Agora, nós podemos mudar o temperamento ao longo da vida. O que é isso? O percentual do temperamento em mim eu posso mudar. Não é pelas avaliações
das fraquezas e das forças do temperamento. Agora, o temperamento que eu tenho, eu não vou mudar. Por exemplo, o primeiro temperamento que eu vou falar é o meu temperamento. Então, não tem como eu mudar o temperamento que eu sou. Eu sou assim e eu posso melhorar um pouco na questão das fraquezas do meu temperamento, mas quem eu sou, jamais eu vou mudar. Por isso que a gente não tem que pensar em mudar ninguém, né? Mudar o marido, mudar a esposa, mudar os filhos. Será que ele vai mudar? Não, ele não vai mudar. A tendência até é piorar, né? Se as pessoas não assistem palestras como essas, ou não são dadas, por exemplo, a grupos que podem discutir relacionamentos, ou se não são pessoas dadas à educação, a tendência é a pessoa piorar ao longo do tempo, porque ela não entende o que ela é e ela acaba acentuando a fraqueza. Então, a gente não muda de temperamento, mas o temperamento a gente, com certeza, consegue melhorar a sua capacidade de fazer aquilo que é correto e que faz bem para todos. Então, esse quadrante mostra claramente que nós temos aí uma tendência, né, a ser extrovertido por parte do sanguíneo e colérico, introvertido no flegmático melancólico, estável e instável dependendo da combinação que nós temos. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre isso aí. Então, vamos começar com os temperamentos. Eu vou começar com o temperamento colérico, né? É muito fácil falar de mim mesmo, né? Então, eu vou falar de mim mesmo, é muito simples falar o colérico. Olha, é óbvio que o colérico, a denominação dessa palavra vem da palavra cólera, né? E não é uma palavra muito boa. Até algumas pessoas, quando acabam falando do temperamento colérico, acabam falando mal do colérico, né? E, claro, eu como colérico eu fico chateado, porque, é como eu falei, não existe temperamento ruim, não é? Todos os temperamentos são os nossos temperamentos, nós nascemos assim e tudo isso é bom, né? Depende da forma como a gente lida com isso. O temperamento colérico, né, quem tem um temperamento colérico, e agora eu vou falar como se a pessoa tivesse 100% de colérico, só para a gente entender esse temperamento. São pessoas extremamente ativas, são pessoas extremamente práticas, muito disciplinadas, persistentes. É aquela pessoa que, se tu precisa solucionar um problema, tu chama um colérico. Ele sempre vai ter uma saída, uma ideia. Ele é extremamente autossuficiente, ele acredita nele mesmo, no potencial dele, na capacidade dele. Ele é muito independente. Então, quando o colérico tem uma ideia na cabeça, é muito difícil alguém tirar dele. Ou seja, entrar numa discussão com um colérico, olha, essa discussão vai ferver. Porque é muito difícil convencer o colérico, porque para ele defender um assunto, é porque ele já leu muito, já pesquisou muito, já tirou a ideia dele. Para tirar uma ideia de um colérico é muito difícil. Ele não cede a pressões, tem muitas ideias. O colérico ele é movido por tarefas, metas e objetivos. Quer fazer um colérico feliz? Dá para ele tarefas, enche ele de trabalho. Né? Chega para ele e fala assim, eu tenho um problema para resolver. Ele vai dizer, qual é o problema? Me dá o problema, eu quero resolver. É tipo aquele cachorrinho que tu atira aquela madeirinha, ele sai louco para buscar aquela madeirinha. O colérico, ele adora uma tarefa que tem um objetivo, que tem uma meta, e ele não vai dormir enquanto não terminar. Toda tarefa dada para um colérico é uma tarefa terminada e ele vai usar toda a força dele para fazer aquilo. Né? E geralmente vai fazer bem feito, com muita capacidade. Ele geralmente estimula muito os outros, e ele é muito firme no que ele faz. E facilmente ele obtém sucesso em tudo que ele coloca a mão, que ele acaba fazendo. Ele é extremamente competitivo, né? Então se vai jogar um ping-pong com um colérico, nossa, ele vai querer ganhar de ti. Se ele não ganhar, ele vai dizer, por favor, vem semana que vem aqui, porque nós vamos jogar de novo esse jogo. Ele vai treinar a semana inteira para esperar para ganhar. Ele é muito competitivo e ele não é dado muitas emoções, né? Então, o colérico, se a pessoa tá chorando, ele fala, tá, limpa as lágrimas aí, vamos trabalhar. O negócio é trabalhar. Tá bom, morreu, tá bem, já morreu ontem, já enterrou, hoje é trabalho, vamos lá, é meta, é objetivo. Então, o colérico, geralmente, ele não se envolve muito com a emoção, porque a emoção tira ele do foco, tira ele do objetivo. Então, ele acaba sendo pouco detalhista, ele não vê muito obstáculo naquilo que ele tem que fazer. Então, se falar para o colérico que ele tem que subir o pico do Everest, ele vai dizer, tô nessa, ele bota a roupa e diz, não, nós vamos subir, não vamos morrer, se todo mundo morreu, eu vou ser o único que não vou morrer. Então, ele é extremamente motivado, ele torna-se bastante controlador, porque ele acha que ele está certo em tudo, né? E acaba sendo muito metódico,
extremamente pontual. O colérico, ele se irrita muito com a questão do horário, né? Para ele, a questão do horário é uma coisa, assim, fundamental. É muito ativo, geralmente muito voluntarioso, porque como ele tem muitas ideias, como ele gosta de fazer muita coisa, a tarefa é o objetivo da vida dele, então ele se torna muito voluntarioso para fazer muita coisa. É aquele cara, ou aquela mulher que faz um montão de coisas ao mesmo tempo. Então, durante o dia, assim, o colérico produz de uma forma bárbara. Se uma pessoa fez uma tarefa, o colérico fez 10 tarefas. Aí a pessoa fala assim, poxa, meu, como é que essa pessoa fez tudo isso? Vai infartar, vai morrer do coração. O colérico não cansa. Ele chega no final do dia, ele observa tudo que ele fez e ele se sente completamente satisfeito. Agora, nessa pandemia, os coléricos devem estar assim, ó. Nossa, deve estar em casa mordendo as cadeiras ou querendo quebrar tudo. Eu aqui em casa, por exemplo, fiz reforma, né? Como agora teve a pandemia, fiquei parado 3 meses de reforma aqui em casa. Graças a Deus que teve reforma, que assim eu pude me envolver, realizar tarefas, organizei a casa inteira, com gaveta, tudo que eu pude organizar aqui em casa, eu organizei. Então, vocês imaginem a pandemia que foi aqui em casa, né? Mas como eu sou um colérico já um pouco mais controlado, eu já sei como eu posso mover, mas eu preciso sempre estar me movimentando. Eu me acordo de manhã cedo, faço café da manhã para a Sandra, para a Duda, para mim, e já passo o dia inteiro trabalhando. Agora mesmo eu estou em 2 lives, tá? Eu estou dando essa live aqui para vocês, mas estou coordenando uma outra live que é da engenharia química lá. Eu botei um professor para coordenar, estou com meu celular ligado aqui, vendo a live, está tudo bem, e estou com vocês aqui. Ou seja, é natural isso para o colérico, né? Ele faz isso com naturalidade, sem peso. Geralmente o colérico ele vai estar sempre presente, assim, presente esse temperamento naquelas pessoas que a gente observa que são líderes, gerentes, generais, pessoas de alto cargo, pessoas que geralmente gostam de tomar decisões, gostam de dar ordens. Então, geralmente é o perfil assim de pessoas coléricas. Quais são os pontos fortes de um colérico? Olha, geralmente eles são otimistas, não se cansam, são muito eficientes, decididos, audaciosos, não têm medo de desafios, sabem o que querem e são muito determinados. Eu vou falar de mim porque eu sou colérico, né? Eu, com 13 anos de idade, eu sabia que a minha profissão seria a área da química. Na 8ª série me mostraram o átomo, a professora desenhou o átomo para mim, eu falei, o que é isso? É o átomo. Peguei um livro, uma enciclopédia, porque na época não tinha internet, eu li sobre o átomo e eu falei, é isso que eu vou ser a minha vida inteira. Química vai ser a minha vida. E eu fui até o doutorado na química, então é um perfil, né? Tem pessoas que demoram para se descobrir, demoram porque não são coléricas. Os coléricos, eles têm essa capacidade de já compreenderem bem o que querem, fazerem aquilo que eles entendem que realmente é o correto. Quais são os pontos fracos do colérico? Geralmente eles são muito intolerantes, porque como eles acham que eles estão sempre certos, então a opinião dos outros, ela acaba ficando com baixa qualidade, né? Então eles acabam sendo muito intolerantes, muito impacientes, porque eles querem fazer tudo e querem botar todo mundo no trabalho. Então acabam sendo muito impacientes. Para o colérico, aquela pessoa que é devagar, ele vai chamar de lerdo, né? E usei uma palavra assim bem tranquila, porque se é um colérico assim não trabalhado, ele vai chamar aquela pessoa de um montão de coisas feias, né? Porque para o colérico, a pessoa que não faz o que ele faz é uma pessoa lerda. E não é isso, né? Mas o colérico, ele acaba, se ele é 100% colérico, ele acaba sendo muito impaciente. E ele sabe também ser sarcástico, né? O sarcasmo é quando tu quer falar uma verdade e tu usa, né, de uma forma diferente, né? Tu usa alguma frase, algum tipo de situação para ofender aquela pessoa, para dizer uma verdade. Então, os coléricos, eles têm essa alta capacidade de entrar por esse caminho dos sarcasmos, são muito arrogantes, se acham os melhores, são extremamente críticos, autoritários, e eles têm pouca emoção, né? Eles se dão a pouca emoção e muito a razão, né? Porque ele é focado em tarefas. Então, o colérico precisa aprender muita coisa, tá, pessoal? Então, eu coloquei algumas coisas que ele precisa aprender nesse temperamento. Ele precisa aprender a ouvir mais as pessoas, porque nem sempre ele vai estar certo. Ele precisa ser mais paciente com aqueles que não são tão velozes quanto ele é. Ele precisa aprender a se submeter às autoridades, mesmo que ele saiba que talvez a autoridade dele não é tão competente como ele, mas a autoridade ela é dada a alguém, né? Então, muitas vezes, ele vai ter que aprender a se submeter.
Ele vai ter que aprender a depender de Deus, porque ele não sabe tudo, tem muitas coisas que Deus vai dizer que não é para ele fazer, e ele não pode fazer tudo que ele deseja, tudo que ele acha que pode fazer. Tipo, ele não pode subir o pico do Everest, todo mundo já morreu subindo o pico do Everest. Ele tem que entender que, por mais que ele seja positivo e audacioso, ele não pode fazer uma loucura dessa. Então, são coisas que o colérico precisa aprender. Então, aqueles que têm o temperamento colérico, eles precisam entender os pontos fracos e trabalhar esses pontos fracos, porque isso que eu coloquei aqui são pontos fracos. Os pontos fortes, eles acabam sendo naturalmente realizados, mas os pontos fracos é aquele que a gente precisa realmente entender que está atrelado ao nosso temperamento e a gente consegue, através dos outros temperamentos, a gente consegue trabalhar esses pontos que são fracos, amenizar esses pontos que são fracos. Ok? Tudo bem aí com o temperamento colérico? Querem participar? Querem falar alguma coisa sobre esse temperamento? Não? Tá tudo bem? Posso tocar, Etienne? Me dá um alôzinho aí. Tranquilo, pode seguir. Eu posso seguir, então? Ok. Porque como eu não estou vendo a expressão de vocês, estou só vendo a tela, então eu não sei o que está acontecendo. Daqui a pouco alguém está chorando aí, né? Enfim. Então, Etienne, eu não estou vendo ninguém, só estou vendo a minha tela aqui, tá? Tá, pode ficar tranquilo, qualquer coisa eu te interrompo. Isso, okay. Ótimo, então. Tá bem, então. Tá ok. Pessoal, eu não vou falar muito devagar, tá? Porque senão fica muito longa a nossa palestra. A ideia é fazer 1 hora e depois a gente conversar um pouquinho. Pelo menos essa foi a ideia que me deram, tá? Mas se alguma coisa passar muito rápido, a gente pode voltar, não tem problema nenhum, tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora do temperamento sanguíneo. Pessoal, se tem um temperamento que é oposto ao do colérico, é o temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo, né, ele vem da palavra sangue. Muitas pessoas acham que tudo que eu falei anteriormente é o sanguíneo, mas não é. O sanguíneo não é assim como eu falei. O sanguíneo é uma pessoa que tem o foco no relacionamento. Enquanto o colérico tem o foco na tarefa, o sanguíneo tem foco no relacionamento. É aquela pessoa que tudo que vem na cabeça dela, ela fala. Ela não consegue parar, absorver o que ela pensou e depois falar. Não, se veio na cabeça dela, ela vai falar, né? É uma pessoa que gesticula muito, geralmente fala muito alto, dá gargalhada alta. É aquela pessoa que no meio das outras se sobressai pela felicidade, pela alegria, descontração. É aquela pessoa que ela vai desde os risos até a lágrima. Se um sanguíneo vai no enterro, por exemplo, de um amigo, ele chora pelo amigo do outro, né? Ele foi convidado para o enterro, ele não conhece a pessoa, ele chora. Ou seja, por que está chorando? Não sei, estou vendo todo mundo chorar aqui, eu também vou chorar, né? Tá vendo? Certamente é uma pessoa boa, né? Não sei. Então, as emoções afloram demais na pessoa sanguínea. É uma pessoa que geralmente contagia muito o ambiente com a sua alegria, com a sua espontaneidade, não gosta de solidão. O sanguíneo, se ele está num ambiente, ele vai ligar a televisão, vai ligar o rádio, tem que ter barulho na volta. Ele precisa de barulho e ele precisa de gente também. Ele precisa conversar com pessoas. Então, para o sanguíneo, agora, no momento de pandemia, é um baita de um problema, porque ele não consegue estar com as pessoas. Então, assim, para ele está sofrendo muito nesse momento. Porque ele gosta de estar em roda de amigos, conversando, abraçando, tocando nas pessoas, não é? E enquanto para o colérico ele está usando a pandemia agora para colocar toda a casa em ordem, né? E trabalhar feito louco, o sanguíneo está assim, né? Ele está completamente deprê porque ele quer ouvir uma piada, quer conversar com as pessoas, e esse negócio da live, assim, às vezes não, para o sanguíneo não funciona muito bem, né? Ele gostaria de mais contato. Geralmente o sanguíneo é uma pessoa que tem muitos amigos. Enquanto o colérico é de poucos amigos, o sanguíneo é rodeado de amigos, assim, porque ele é muito alegre, muito extrovertido. O sanguíneo, ele vive o presente, né? Então, se, por exemplo, digamos que eu sou o colérico, gerente de uma empresa, aí eu contratei uma secretária sanguínea, por exemplo. Aí eu vou lá e encho de tarefa ela, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu viro as costas e vou embora. O sanguíneo, por mais que tu dê 20 tarefas para ele, se tocar o telefone, ele atende o telefone e esquece a tarefa. Se passar alguém na rua, ele abana. Ele desfoca rapidamente em prol do relacionamento. Ele é muito focado no relacionamento.
Então, quando tem colérico e sanguíneo junto, junto é um problema, porque o colérico fala, mas vem cá, eu te dei a tarefa, eu te falei, vai naquele lugar lá e faz tal coisa, depois passa em tal lugar, em outro lugar e vem para casa. O sanguíneo volta, ele não fez nada. Aí o colérico fala, mas como? Ficasse 2 horas fora e não fizesse? Tá, tu nem sabe, encontrei o fulano, o Beltrano, aí eu tava indo para lá e parou uma velhinha, eu ajudei a velhinha, então, quer dizer, as horas passam e ele falou com muita gente, se perdeu no WhatsApp, no Facebook, e ele acaba não conseguindo realizar aquele montão de tarefas que o colérico jogou para cima dele, ou seja, o colérico olha e fala, mas como essas tarefas eu faço em 10 minutos? Mas o sanguíneo, ele acaba se focando muito nos relacionamentos. Ele precisa, né, botar esse sangue dele todo, essa energia dele nos relacionamentos. Geralmente são pessoas bem-humoradas, são pessoas extremamente otimistas, e são aquelas pessoas muito fáceis de conviver, né, porque elas gostam de gente, né. Enquanto o colérico gosta de trabalho, o sanguíneo gosta de gente, de pessoas. São excelentes contadores de histórias, são pessoas geralmente simpáticas, comunicativas, pessoas aventureiras, né? Então, o sanguíneo nos ensina que a vida não é só trabalho, né? O sanguíneo ensina o colérico que a vida não é só trabalhar, não é só cumprir meta. A vida também é conviver com as pessoas, é olhar para as pessoas, é ser amigo, é ser gentil, é ver a dor do outro, é também parar para dar uma risada, é também parar às vezes para chorar. Então a emoção, ela está muito conectada ao temperamento sanguíneo. Então o sanguíneo tem muito a ensinar para o colérico, né? E sabe, a minha esposa é sanguínea. Pessoal, eu casei com uma esposa que é sanguínea e ela realmente me ensina muita coisa mesmo. Muito do meu temperamento, assim, foi muito, digamos assim, lapidado, porque eu aprendi com a minha sanguínea, que é a Sandra, que se pode ver as coisas de uma forma diferente. Quais são os pontos fortes do sanguíneo? Geralmente eles são divertidos, contagiantes, muito compreensivos, motivadores, são apaixonados pelo que eles fazem, são extremamente sinceros, muito transparentes e muito comunicativos. Agora, a pessoa que é 100% sanguínea, ela, ao mesmo tempo que ela ama de paixão, ela odeia também como se fosse, assim, a última pessoa que ela quer enxergar no mundo, né? A pessoa que é muito sanguínea e não controla esse sangue todo fervendo, ela te tem hoje como um amigo, uma amiga para o resto da vida. Mas se você faz alguma coisa que magoa ela, você passou da classe de amigo para o seu pior inimigo, né? E isso pode mudar da noite para o dia. Basta que aconteça alguma coisa e aquela pessoa muda completamente as suas emoções, né? Até a gente vai falar assim, pô, essa pessoa é bipolar, né? Às vezes não é, às vezes é que ela tem um temperamento realmente sanguíneo e aí ela acaba não controlando muito essa nuance, né, de paixão descontrolada e daqui a pouco ódio descontrolado, né? Bota muita emoção em tudo que faz. Os pontos fracos geralmente são pessoas impacientes, desorganizadas, permissivas demais por causa dessa questão de querer estar com as pessoas, muito pouco produtivas comparado ao colérico, começam muitas coisas e não conseguem terminar, porque ao longo das tarefas elas vão perdendo a atenção e o foco, né? Às vezes eu brinco com a Sandra, amor, foca aqui, não foca, não olha para lá, não olha para cá, né? Foca aqui, mas não adianta, né? Alguém passa. Quando eu vou com a Sandra no supermercado, por exemplo, eu como um bom colérico, entro no supermercado, tenho que comprar 5 produtos. Então eu vou nos 5 produtos, pego e vou embora. A Sandrinha não, ela vai e ela enxerga as pessoas no outro lado do corredor, ela vai até a pessoa e fala, oi, tudo bem? Como é que vai? Aí eu fico olhando para a Sandra e falo, meu Deus, né? Não tá, Sandra? Aí, claro, como eu sei que isso é uma coisa importante, né? Que eu estou equivocado nessa minha forma de agir, então eu fico quieto ali do ladinho da Sandra, deixo ela falar com todo mundo que ela encontra no supermercado. Então, aquilo que eu faria em 10 minutos, ela faz em 30, 40, mas pelo menos ela aumentou o ciclo de amizade, deu atenção para as pessoas, conversou, né? Foi gentil. Então, isso é um ponto bom, assim, do sanguíneo. Claro, se ele trabalha numa empresa e ele tem que cumprir horário, se a empresa manda ele no supermercado, bom, aí seria um ponto fraco, né? Porque aí a pessoa ia se perder no supermercado e não ia cumprir o horário que a empresa estabeleceu. Então, eles geralmente têm pouca concentração, são medrosos e também são muito inseguros, né? Então, é um temperamento, assim, bem contrário ao temperamento colérico. O que um sanguíneo precisaria aprender?
a se organizar mais, a ser mais disciplinado nas tarefas, né? Digamos assim, focar um pouquinho mais na tarefa, né? Não ser tanto relacional, mas trazer um pouco de tarefa para a sua vida pessoal e refletir antes de falar e ser mais persistente naquilo que entende que é importante. Então, nós temos muito que aprender com as pessoas sanguíneas, porque são aquelas pessoas que, para uma escola, é a pessoa que teria que estar na porta para receber os pais, é aquela pessoa que teria que ligar, não é? E dizer, boa tarde, como vai? E tal. Então, quando eu contrato serviço aqui em casa para fazer, não é? E a pessoa falha comigo, eu chamo a Sandra e falo, Sandra, pelo amor de Deus, fala com a pessoa, porque eu, assim, a minha cólera está fervendo, né? Então, por favor, liga para essa pessoa e usa todo o teu sangue aí para poder conversar com essa pessoa, porque a minha paciência se esgotou, né? Aí a Sandra vai lá e conversa e tal, e consegue tirar tudo aquilo que eu já não consigo mais tirar. Ou seja, a gente precisa também ver os temperamentos como uma forma também da gente, digamos assim, equilibrar mais a vida e equilibrar mais os nossos comportamentos, né? Bom, esse foi o segundo temperamento sanguíneo. Tudo bem até aqui? Alguma colocação? Tem gente assim com as duas mãos no rosto já, rindo sem parar, já estou começando a se identificar aí. Identificar a si mesmo e aos outros, né? É interessante, né? O sanguíneo, ele é muita emoção, né? Extremamente emocionado. Então, assim, quando um colérico vê alguém chorando, ele fala, ah, meu Deus, quanto tempo essa pessoa vai demorar chorando, né? Tem tanta coisa para fazer, tá, já chorou? Tá bem, então. Então tá aqui o lenço, toma, enxugue e vamos embora. Quer dizer, uma pessoa completamente insensível, né? Completamente despreparada para lidar com os outros. Porém, pessoal, a gente que trabalha em empresa, ou que é empregado, ou que é empregador, a gente precisa entender que os temperamentos colocados dentro da posição de trabalho correto, ele vai acabar tendo uma produtividade muito grande, né? Se a gente quer um líder para uma empresa, né, que seja arrojado, né, que faça realmente acontecer, a gente vai ter que escolher alguém que pelo menos tenha um temperamento colérico, porque é essa pessoa que vai alavancar, que vai realmente impulsionar. Agora, se a gente está com a empresa toda quebrada, toda arrasada, todo mundo magoado, aí nós temos que contratar um líder sanguíneo, porque ele vai fazer o aniversário, vai trazer o bolinho, vai fazer o cafezinho, ele vai agradar todo mundo, né? Então, a gente tem que entender que a gente pode utilizar aquilo que nós temos nos nossos temperamentos adequadamente, porque aquilo, às vezes, que é um ponto fraco em um momento, em outro momento pode ser um ponto forte. Então, a gente entendendo o que a gente pode perceber que em alguns momentos a gente pode utilizar dessa capacidade que nós temos, pelo temperamento, de podermos também avançar em algumas áreas da nossa vida. Ok? Jander? Sim. Jander, tem uma pergunta ali. Quando tem dois coléricos em casa, como é que fica? Então, o temperamento, ele não é ruim. Dois coléricos em casa, eles vão ter que aprender um com o outro, não é que um precisa ouvir o outro, que um precisa perdoar o outro, que um precisa baixar um pouco para o outro se sobressair, depois inverte um pouquinho, não é? Não existe regra para o jogo. O que existe é uma predisposição de conviver. Na minha família, meu pai, minha mãe e as minhas irmãs são todas coléricas. Todas coléricas, na minha família. E nós convivemos, não é? E nós conseguimos conviver. Os meus pais, os dois são coléricos. E eles fizeram 50 anos de casado. Então, a questão é que nós temos que priorizar os relacionamentos. Muitas vezes, para se relacionar com alguém que a gente ama, a gente precisa se dobrar. A gente precisa largar um pouco daqueles argumentos que nós temos e a gente precisa deixar que a outra pessoa se sobressaia, que a outra pessoa faça um pouco aquilo que ela acha. Então, isso trata com a gente, né? Então, não existe regra para convivência. O que existe é uma predisposição a gente conviver com as pessoas e aprender a tratar as pessoas. Eu sou colérico, mas eu convivo com vários coléricos, né?
Então, quando eu chego numa reunião, eu tenho que ficar quieto. Por mais que eu queira falar um monte de coisa, eu digo, hoje eu não vou falar nada, eu vou ficar bem quieto. Então, a gente vai trabalhando e vai fazendo aquilo que é certo. Eu respondi aí, Tchê? Creio que sim, acho que deu para entender, mas qualquer coisa vão perguntando aqui que eu passo a... Isso. O bom é, de repente, colocar no chat aí depois no final a gente vai respondendo, talvez fique mais fácil, mas pode interromper também, não tem problema nenhum, tá? Vamos falar um pouquinho do melancólico. Bom, a palavra melancólico, ela vem da palavra melancolia. E a melancolia, ela está muito ligada à sensibilidade e ao perfeccionismo. O melancólico, ele é um temperamento que vai se manifestar naquelas pessoas que geralmente são muito analíticas e tem muito foco na perfeição. É aquela pessoa, assim, que quando olha um quadro na parede e ele está torto, ela entra na tua casa, ela vem te visitar, ela fala contigo, te dá um bom dia, senta no sofá, está conversando com ela está de olho em ti e de olho no quadro. De olho em ti e de olho no quadro. Enquanto ela não fazer alguma coisa para aquele quadro ficar direitinho, aquilo incomoda ela, porque ela é muito detalhista. São pessoas extremamente inteligentes. São pessoas assim que têm uma capacidade enorme de raciocínio. Porém, essas pessoas, geralmente, elas são muito exigentes consigo mesmas. Assim como elas são exigentes com os outros, elas também são extremamente exigentes com elas mesmas. Então, elas se cobram demais. Elas têm um grande talento, mas elas não acreditam que têm esse talento, né? É a melancolia, né? A pessoa fala, puxa, fulano, tu vai conseguir, né? Vai lá que tu é o melhor. Ah, mas será que eu sou o melhor mesmo? Será que eu vou conseguir? Ah, mas o tempo está chovendo hoje, eu vou botar o pé na calçada, posso cair no chão, um raio pode me pegar, né? Será que o dia é melhor para eu ir hoje? Então ela acaba ficando naquela melancolia, naquele negativismo, e por mais que ela tenha alta capacidade de fazer, ela se prende naquele detalhe. São pessoas muito organizadas, elas são tão organizadas que chegam a ser chatas de tão organizadas. Vai colocar o lápis, o papel, a borracha em cima da mesa, tudo tem um lugar certo, uma posição certa para ficar. Ai que tu mexas em qualquer coisa que aquela pessoa colocou num sofá, numa escrivaninha, nossa, aquela pessoa fica assim muito brava, porque para ela o ambiente ficou desorganizado. Então, imagina um sanguíneo com melancólico, né? O sanguíneo gritando, desorganizando tudo, as roupas tudo amontoadas no guarda-roupa, a louça toda empilhada. O melancólico olha todo aquele ambiente, ele começa a surtar, ele começa a ficar assim muito incomodado, porque ele é uma pessoa extremamente organizada, são pessoas que têm um alto grau de valor, assim, são muito corretos, são bons ouvintes. Quem é uma pessoa para tu falar e ser ouvido é o melancólico. O melancólico, ele vai ficar ali contigo horas e horas e horas te ouvindo. Só que depois que tu falar, tu vai ter que ficar horas e horas e horas com ele e ouvi-lo também, não é? E se tu não ouvi-lo, nossa, aí você perdeu um amigo, porque o melancólico, ele acaba guardando muito as recordações do passado, né? Ou as recordações, do passado é óbvio, né? Mas ele guarda tudo em detalhes. Então, ele pode chegar assim, 20 anos depois, e falar assim, mas lembra aquele dia que tu não me emprestou tal coisa? Lembra aquele dia que o teu pai me falou aquilo? Mas já fazem 20 anos, meu pai já morreu. Mas aquilo ali, aí ele traz toda a história de volta e ele fica preso, ou ela fica preso naquela história. E não consegue aí avançar, porque aquilo acaba ficando uma roda em que ele vai girando, ou ela vai girando naquilo, e aquilo é um passado que para essa pessoa é sempre um presente. São pessoas muito introvertidas, elas sabem criticar muito, né? São extremamente críticas. Tudo elas criticam. Geralmente são pessoas que criticam tudo, mas não se colocam à disposição para mudar aquilo que criticam. E não recebem muito bem as críticas também, né? Sabem fazer críticas assim maravilhosas sobre tudo, mas quando a pessoa, quando tu vai, por exemplo, criticar aquilo que ele falou, que ela falou, ficam bravos, ficam impacientes, não é? E até a amizade muitas vezes acaba se perdendo, porque a melancolia entra e ela não aceita crítica, porque
como essa pessoa tem dificuldade em relação a si mesmo, quando ela recebe uma crítica, ela não consegue gerir essa crítica para levar ela para cima. Então, aquela crítica se junta com a crítica que ela mesma tem sobre ela, e aquilo fica um gigante dentro dela. E essa pessoa acaba ficando muito frustrada e ficando muito parada no problema. É aquele tipo de pessoa que, se tu vai dar uma tarefa, são as pessoas que fazem a tarefa extremamente bem feita, né? Por exemplo, se é um azulejista, vai colocar azulejo na parede, né? Então, aquela pessoa vai medir os milímetros que o azulejo tem que ficar um do outro, e ela vai perder, assim, um tempo enorme colocando aquele azulejo. O que o colérico faria em um dia, o melancólico vai fazer em 10 dias. Só que a diferença do trabalho do colérico para o melancólico é que o colérico, ele azulejou uma casa inteira, e o melancólico ficou só no banheiro. Mas quando tu entra no banheiro, é o melhor banheiro do mundo. Tu nunca vai ver algo tão perfeito e tão maravilhoso quanto aquilo que ele fez, né? Então, tem que saber, se tu quer construir a casa, chama o colérico. Se tu quer construir, se tu quer reformar os monumentos de Pelotas, tem que encontrar os melancólicos, porque eles vão ficar ali no nariz do monumento, ali pintando aquele nariz 3 dias, né? Eles vão ficar ali focados naquela tarefa. Então, são pessoas que não realizam muitas tarefas em horas, né? Mas o que ela faz é extremamente perfeito, assim, não é? E a pessoa não consegue se desligar disso. Então, são também considerados amigos muito fiéis, não são dados muito a ter outros amigos, né? Por esse temperamento, assim, quando ele fica muito focado na crítica, e geralmente é uma pessoa que analisa muito bem as outras pessoas. Ela fica quieta, não fala nada, mas ela está analisando tudo que tu é, né? Se tem algum melancólico aqui nessa sala, a pessoa já me analisou completamente em tudo, nos detalhes que eu nem sei que eu tenho, né? E essa pessoa já me descartou ou não me descartou, né? Já fez as suas conclusões acerca de mim, enfim, né? Então, assim, os coléricos têm que tomar muito cuidado com os melancólicos, porque o colérico não pode falar tudo que ele pensa do melancólico. O colérico tem que ficar bem quietinho, porque o melancólico não aceita de jeito nenhum a crítica, né? E geralmente os melancólicos, eles acabam acordando muito mal-humorados. Então imagina, um dia maravilhoso de sol, lindo, né? Aí um sanguíneo casou com um melancólico. O sanguíneo levanta, abre as janelas, bate palma pro sol, vai pro solzinho, abre as cortinas e fala, vamos lá, gente, vamos levantar às 7 horas da manhã, que maravilha, né? O melancólico, ele tá enfurnado nas cobertas, ele tira a cabeça das cobertas, o olhar dele é o olhar, assim, de uma fera, sabe? Ele já acorda mal-humorado, sabe? Ele manda fechar as cortinas, apagar a luz. Então, assim, ele nem sabe por que acordou mal-humorado. Então, assim, o meu conselho para ti é o seguinte, se você convive com melancólicos, se ele tá mal-humorado, sai de perto. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Isso é uma luta que o melancólico tem com ele mesmo. Na verdade, o melancólico, ele não gosta dessa melancolia que ele tem. Ele não gosta, né? Ela ou ele não gosta. Ele sofre com a melancolia que ele tem. Ele sofre com isso, porque ele vê que ele sofre e faz os outros sofrerem. Mas aquilo é o temperamento dele, está nele isso. Então ele acaba tendo muito conflito com ele mesmo e com as pessoas que ele convive, porque é um temperamento que tem que se trabalhar bastante essas questões de autoafirmação, essas questões de eliminar, digamos assim, o passado, né? Esquecer o passado, olhar mais para o futuro, né? Tentar ter mais amigos, não ficar tão fechado, tão introvertido. Então, os pontos fortes do melancólico é que são pessoas muito habilidosas, muito corretas. Quer confiar um segredo? Confia para o melancólico. Essa pessoa jamais ela vai contar teu segredo. É uma pessoa que vai guardar aquilo para o resto da vida. São pessoas muito inteligentes, aprendem facilmente qualquer coisa que colocar na frente delas. São pessoas delicadas, minuciosas, extremamente sensíveis, perfeccionistas e colocam na sua vida sempre um alto padrão. Sempre querem ser os melhores naquilo que eles fazem, é o que elas fazem, enfim, né? Então, esse é o ponto forte dos melancólicos. Geralmente, tu vai encontrar melancólico na classe artística. Os artistas, os pintores, os músicos, os poetas, profissionais que trabalham com alto detalhamento de peças,
né, design, por exemplo, arquitetos, geralmente são pessoas dadas a essa questão do detalhe, ou daquilo que combina, né, daquilo que faz com que o ambiente fique mais belo, fique mais bonito. Os pontos fracos são muito críticos, são egoístas, indecisos, antissociais, vingativos, porque lembram de tudo, né? Como o colérico guarda tudo, né? A cabeça dele é muito inteligente, então ele ou ela guardam tudo. Então acabam sendo muito vingativos naquilo que guardam, inflexíveis, são muito pessimistas, têm dificuldade em delegar tarefas, porque eles não vão delegar uma tarefa que eles fazem bem feito, né? Então eles acabam pegando aquela tarefa para eles, só que vão demorar muito tempo para realizar aquela tarefa. Então, se ele tiver um chefe colérico, meu Deus do céu, né? O colérico vai demolir o melancólico se ele não souber. Porque para o colérico, a gente acha que todo mundo é igual a gente, né? Então, quando eu conheci um pouco mais sobre os comportamentos humanos, eu achava que todo mundo era como eu. Então, eu não imaginava que existiam pessoas assim, né? Sanguíneas, melancólicas, eu não sabia disso. Quando eu me deparei com isso, eu falei, meu Deus, é verdade, tem pessoas que fazem isso, assim como tem pessoas que olham para mim e falam assim, mas meu Deus, como é que uma pessoa pode ser assim, né? Então, na verdade, para mim foi muito produtivo tudo isso, porque eu acabei descobrindo que, na verdade, eu não sou a referência para o mundo, né? E que as pessoas não pensam como eu, e elas têm uma reação diferente da minha, só que a gente acha que sempre as pessoas têm que ter a mesma reação que a gente vai ter. Não, mas se fosse eu, faria assim. Pois é, mas não é você. É o outro, ele não faz assim. Mas como que não faz assim? Pois é, tem que assistir as palestras da Escola Excelência nas quintas-feiras, né? Para aprender um pouco mais. O que o melancólico precisa aprender? A delegar tarefas, a ser mais bem-humorado, acreditar no seu potencial, fazer mais amizades e perdoar. Uma coisa importante do melancólico também é o seguinte, o melancólico ele pode fazer 5 universidades, em 5 áreas diferentes, e ele não vai trabalhar em nenhuma área dessas, porque ele fica muito indeciso. Em qual área eu vou trabalhar? Aonde eu vou ficar? Ele se perde naquilo ali. Mas a capacidade dele de fazer 5 faculdades é impressionante. Só que ele ou ela acabam não trabalhando em nenhuma delas e ficam focados naquilo que eles acham que não tem capacidade, que o outro é melhor do que eles. Esse é o temperamento melancólico. Bem aí, pessoal, eu não conheço ninguém, tá? Tô falando aqui só dos temperamentos, tá? Não tenho intimidade com ninguém, quer dizer, além da Tita, do Dudu, da minha família, os demais eu não sei nada. E a Etienne me contou nada também, tá? Tudo bem aí? Posso continuar? Ou vocês estão me... Manda parar essa live, Etienne, pelo amor de Deus. Tudo tranquilo, tá todo mundo observando aqui, Jana. Tá, não, tudo bem. Quando eu falo dos temperamentos, tá, pessoal, eu tô falando como se uma pessoa fosse 100% esse temperamento, tá bem? Então, às vezes, tem coisas que você vai se identificar e daqui a pouco, não, mas eu não sou assim. Tá bem, é porque o percentual de outros temperamentos acabaram entrando aí. Bom, e agora o último temperamento é o fleumático. O fleumático, pessoal, é o temperamento que a gente pode dizer que ele é aquela pessoa que é a calmaria da vida. É aquela pessoa pacificadora. Geralmente ele é o amigão da turma. Ele é focado na paz e na harmonia, uma pessoa calma, equilibrada. Tu nunca vai ver o fleumático falar rápido como eu falo. Tu nunca vai ver o fleumático fazendo 15 mil tarefas como eu faço. O fleumático, ele quer aproveitar o ambiente que ele tem e desfrutar do que ele tem. O fleumático jamais vai entrar numa briga. Mas jamais ele vai entrar numa briga. Tá lá o Bolsonaro e o Lula discutindo. E tá o fleumático na sala vendo o Bolsonaro e o Lula discutir. Daqui a pouco o Bolsonaro fala pro fleumático, e aí, tu concorda comigo, tá ok? E o Lula fala, ei, companheiro. Ele vai falar, não, eu concordo um pouco com o Lula, eu concordo um pouco com o Bolsonaro. Ou seja, ele não vai entrar na briga, de jeito nenhum. É aquela pessoa da boa convivência. São pessoas geralmente tímidas, desatentas, desligadas, descompromissadas, muito fácil de se relacionar. Não dá muitos sorrisos, não dá muitas gargalhadas, aquelas pessoas com
com uma expressão assim agradável, né? Sem muitos extremos. São pessoas habilidosas para promover reconciliação, são amáveis, são compreensivas, são pessoas muito calmas. A comida acalma o fleumático. Ele é um bom ouvinte, um excelente conselheiro, né? Ele pensa antes de falar. Então, se tu vai dizer se o colérico chega para o fleumático e fala, pá, vamos fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo outro, o fleumático fala, calma, só um pouquinho, senta aí, só um pouquinho, senta aí, me explica tudo de novo que eu não entendi nada. Falou tanta coisa que eu não entendi nada. Aí o colérico entra em crise, né? Porque, como? Eu falei 3 coisas, o cara não entendeu, esse cara é um lesado, ele tá pensando, ele não fala. Não, eu vou te explicar então. Isso, me explica aí, para que eu vou anotar. Aí anota, ou seja, uma pessoa extremamente calma. E o fleumático, ele geralmente é aquele tipo de pessoa que ele é muito conservador. Então, por exemplo, se alguém quer trocar a sala de lugar, né, quer trocar o sofá de lugar, a estante de lugar, e vai chegar para o fleumático e vai dizer, vamos trocar a sala de lugar? Aí o fleumático vai dizer, não, tudo bem, a gente até pode trocar, né? Talvez ficaria mais bonito, mas por que tu quer trocar a sala de lugar? Né? Ele não vai brigar por isso, mas ele vai se sentir incomodado. Ele vai dizer, não, mas quem sabe a gente não troca, quem sabe a gente faz isso semana que vem, pensa mais um pouquinho, senta aqui, vamos conversar. É aquela pessoa que tira piada de tudo, né? Se o feijão tá queimado, ele não vai dizer que o feijão tá queimado, né, pessoal? Porque ele é da harmonia, ele é da paz, né? Aí ele vai dizer assim, esse feijão assim tá com um tempero diferente, né, pessoal? Ele faz todo mundo rir, né? E ele quer dizer uma coisa que todo mundo tá querendo dizer que tá ruim, mas ele acaba descontraindo e acaba harmonizando o ambiente. Então, assim, para convivência, né? Para convivência, esse temperamento é um excelente temperamento, porque ele consegue realmente assim ficar em qualquer tipo de ambiente sem problema nenhum. Então, o colérico quer fazer, né? Então ele fala assim pro colérico, isso, Jander, faz, vai lá, tu é demais, tu é um cara excepcional, vai lá, faz 5 tarefas, excelente, mas ele não vai. Ele não vai ir, mas ele vai te motivar a tu fazer, a tu projetar, ele vai te elogiar, mas ele não vai fazer nada, né? Por quê? Ele é paz, ele vai curtir o ambiente, ele vai aproveitar aquele ambiente, né? Então, essa pessoa é uma pessoa fleumática. Por exemplo, a minha esposa, ela é sanguínea fleumática, né, a Sandra? Então, por exemplo, eu nunca vi a Sandra, eu estou casado com a Sandra há um bom tempo, né? O ano que vem vou fazer bodas de prata. E namorei a Sandra há 4 anos e meio, então são quase 30 anos convivendo com a Sandra. Eu nunca vi a Sandra levantar a voz para ninguém. Eu nunca vi, nunca vi. E é uma pessoa extremamente conciliadora. Tudo é para conciliar, né? Essa parte fleumática dela, assim, sempre é conciliar. Então, quando eu brigo com alguém, eu chamo essa pessoa, Sandra, me ajuda aqui, porque eu já tô... Então, ela é a pessoa que vai fazer o meio de campo para tentar conciliar. Ela é sanguínea, então, mais o fleumático. Então, assim, quando a gente, né, por algum motivo briga, né, quem é que vai erguer a voz na briga? Eu, né, o colérico, né, a cólera vem, e a Sandra não ergue a voz, ela não grita, ela fica calada, ela ouve tudo. Eu falo, fala, mulher, te expressa. Eu não consigo falar, eu não consigo. Ou seja, o fleumático não consegue brigar, ele não consegue, o temperamento dele impede que ele vá para a briga, né? Que ele defenda o seu argumento e se polarize. Ele jamais vai fazer isso. Então, o ponto forte do colérico, do fleumático, é que ele é calmo, cumpridor dos deveres, ele é imperturbável, ouve muitos outros, trabalha sob pressão muito bem, né? Pacificador, extremamente diplomático, né? E ponto fraco, então, do fleumático, que ele é desmotivado, ele é muito introvertido, indeciso, muitas vezes desconfiado, teimoso, às vezes se torna egoísta, né? Porque ele não defende o que ele quer e quando ele é conservador demais, ele acaba não deixando que os outros mudem o ambiente dele. E ele tem medo de conflito. Ele não vai entrar em conflito. Só que a gente sabe que, às vezes, a gente precisa brigar por aquilo que a gente acredita, né? Senão a gente vai sendo levado pelos outros. Então, são pontos que o fleumático precisa trabalhar. E ele precisa aprender a mudar um pouco a sua rotina, ser menos conservador, se envolver mais nas tarefas. Ele precisa confiar mais nas pessoas também, se abrir para o novo e dar mais a sua opinião naquilo que ele entende que está equivocado. E aí, qual é o seu temperamento, né? Que temperamento mais você se identifica?
esse site aqui, cada um pode acessar, e lá ele faz perguntas, e aí nós vamos clicando nas respostas, e no final ele dá o percentual dos temperamentos, né? O que é mais forte na sua vida, assim. Só que esses testes nem sempre eles dão certo, né? Porque às vezes a gente está muito politicamente correto. Então, eu sou colérico, por exemplo, eu não vou dizer que se uma pessoa está, digamos assim, se ela está muito devagar, eu vou ficar impaciente. Mas eu tenho que escrever que eu fico impaciente. Na verdade, eu não vou brigar com aquela pessoa, mas o que eu me sinto é impaciente. Então, nesses questionários, a gente tem que ser bem franco e escrever realmente o que a gente sente, né? Porque aí o teu temperamento vai vir à tona nesse tipo de teste. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e agora podemos conversar um pouquinho, ou vocês podem opinar também para eu aprender um pouquinho com vocês. Bom, eu queria deixar aqui meus parabéns para o Jander. Aqui é o Cristiano, não sei se tu já está me vendo. Mas, tô sim, Cristiano, tô sim. Parabéns pela palestra e contemplou, acho que todas as características dos temperamentos ou dos temperos que cada um foi excelente, né? Eu acredito que num contexto que a gente está vivendo hoje, é muito importante a gente identificar, né, o nosso temperamento, porque a gente está convivendo muito com família, né? Hoje a maioria das pessoas, né, que estão em isolamento, estão convivendo com os filhos e com a esposa ou com o marido, e a gente precisa identificar, a necessidade atual é identificar para tentar conviver, né? A gente vê que hoje os casais estão com dificuldade de conviver com o marido, a esposa com dificuldade de conviver com o marido com a esposa, às vezes com os filhos, né? As escolas que cuidavam dessa parte aí, né? Ficavam, lá sei eu, das 7 da manhã até as 7 da noite, quer dizer, descontando aí o horário de sono, praticamente não conviviam com os filhos, né? E hoje estão convivendo, e a gente tem que identificar e respeitar, né, o temperamento de cada um e tentar uma harmonia aí no meio desse monte de tempero, né? Imagina a pimenta misturada, a pimenta do colérico aí misturada com a salsinha do fleumático, né? Então, claro, na dosagem certa dá para fazer uma comida excelente, né? Mas a gente tem que dosar isso aí, né? Imagina um feijão bem salgado fica ruim de comer, né? Então, aí o ideal é o tempero, né? E ficar atento para isso aí, né? Para não dar esses conflitos que a gente vê, né? Infelizmente, né? O índice de violência doméstica tem aumentado, o índice de agressão a crianças, né? Eu vi um dia que o Conselho Tutelar nunca trabalhou tanto, né? Em função de não conseguir se adaptar, né, a essas mudanças, né? Fora isso, né, que às vezes um colérico dentro de casa, se ele não tem um entendimento e às vezes é uma pessoa muito impulsiva, né, acaba realmente agredindo a esposa, né? Claro, agressão física é inaceitável, né? Mas a gente vê agressão verbal, né? Muitas vezes com os filhos e causando feridas que podem machucar e isso o filho levar para a fase adulta, né? E virar um problema, sim, né? Que é o que a gente vê no consultório, né? Sim. Então a gente tem que frear essas coisas, né? Frear todos esses impulsos, né? E ter o cuidado do que o nosso maior bem, que é a família, né? Que o Jander, assim, o Jander e a Sandra, assim como eu e a Vivian, nós somos os defensores, né? E falamos da família, né? Trabalhamos com grupos nas igrejas do Casados para Sempre, 2 igual a 1. Então, interessante é isso aí, a gente
conseguir adaptar e frear esses impulsos. Sim, isso é muito importante, Cristiano, porque, assim, eu estou falando da minha realidade aqui, né? Eu sou colérico sanguíneo, tá, pessoal? Eu adoro estar com pessoas, eu adoro estar com meus amigos, tenho muitos amigos, né? Vai lá no meu Face, lá são 5.000 amigos, eu adoro, né? Sou professor, então amo estar com pessoas assim, né? Mas o meu primeiro temperamento é colérico, então eu sei que a cólera está dentro de mim. Então eu tenho um botãozinho lá que eu aperto e falo, não, eu não posso, então eu fujo de uma briga, eu fujo de qualquer ambiente que me irrita, porque se eu entrar nesse ambiente, nossa, olha, aí vai vir tudo que é de ruim do colérico, né? Sarcasmo, ofensa, então, assim, eu não posso entrar em briga, porque eu sei que meu temperamento é terrível para briga, né? Eu não sou o fleumático que vai chorar, que vai ficar ali, né, quietinho, vai ser humilhado, né? Eu sou o colérico, então eu já me conhecendo, eu evito qualquer tipo de ambiente que a pessoa é muito instigadora, né? Que ela é muito contestadora. Então eu procuro evitar, porque eu sei que o espírito competitivo do colérico que está em mim, ele vai fazer com que eu realmente exceda os meus limites. Então a gente precisa entender que tem coisas aí que tem que ser trabalhadas, né? Os meus filhos, por exemplo, têm temperamentos diferentes, né? Eu tenho um dos meus filhos que tem temperamento um pouco melancólico, outro mais fleumático. Então, nós aqui em casa somos todos diferentes uns dos outros. E nós convivemos muito bem, porque a gente se ama, né? Quando a gente ama alguém, a gente suporta, né? Suportar tu tem uma pessoa colérica na tua casa, tu viu que ela se descontrolou, que a ira veio e ela começou a falar bobagem, deixa falar. Deixa falar. Tá, terminou de falar, não fala mais nada, porque aquilo vai passar, entendeu? Então a gente tem que saber tratar com as pessoas. Se mora com melancólico, sabe que aquela pessoa tá mal-humorada naquele dia, minha querida, sai de casa, inventa uma coisa, faz outra coisa. Porque se tu entrar naquele ambiente da melancolia, meu Deus do céu. Então é aquele dia que tu não consegue controlar o ponto fraco do teu temperamento. Se as pessoas que moram contigo te amam, elas vão ter que suportar aquele dia que para ti tá terrível, né? Tá horrível. Então imagina um melancólico falar, eu vou me matar, eu não quero mais viver, que droga essa pandemia, que eu não aguento mais, porque eu vou perder tudo. Quer dizer, para um colérico falar isso aí é um absurdo. Quando ele fala, meu Deus do céu, que ótimo essa pandemia, eu estou agora em home office, agora estou pintando a casa. Então, quer dizer, não é por aí, né? Se eu estou vendo que o outro está sofrendo, eu tenho que me dobrar a dor daquela pessoa, né? Então eu tenho que chegar perto dela, eu tenho que ouvir aquela pessoa, eu tenho que ser gentil, tenho que ser simpático. Então a gente precisa amar as pessoas. Quando a gente ama, a gente suporta, né? Porque o amor é sofredor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta, segundo a Bíblia, né? O importante é a gente poder estar escutando, se identificando os outros familiares, né? E tentando, de alguma forma, tolerar, né? Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, o segredo desse relacionamento é que uns possam ceder em determinados momentos, em outro momento o outro cede. Aí vai funcionar a relação familiar, né? Em relação, assim, aos casais, principalmente, né, a gente vê que é bem difícil ter o mesmo temperamento, né? Porque a gente acaba procurando no outro o que falta em nós, né? Então é difícil, bem raro. 2 sanguíneos, né? 2 coléricos, 2 melancólicos, 2 fleumáticos, né? Claro que há possibilidade, né? Mas E bem raro. Acontece. Acontece e dá muito problema, né? E dá muito problema. Mas aí as pessoas vão ter um desafio, né? O desafio de se amarem. Se elas se amam, elas vão conseguir superar tudo. Agora, se elas não se amam, bom, aí não adianta temperamento, né? Então, o segredo é amar. Amar muito, 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 né? E amar é dar a vida pelo outro, né? Quando eu amo,
eu dou a minha vida pelo outro. Não é? Eu vou contar assim uma experiência interessante, né? Eu, nas férias, os meus filhos foram fazer um intercâmbio na Argentina pela igreja. Aí eu fiquei 21 dias com a Sandra aqui em casa. A gente gastou todo o dinheiro para eles irem para a Argentina e ficamos sem dinheiro para dar as férias para os nossos filhos. Tá bom. Ora, o que um colérico de férias vai fazer? Trabalhar. E a Sandra, o que uma sanguínea vai fazer? Nada. Ela vai ficar na internet o tempo todo. Vai querer sair para o shopping, vai querer passear para a praia. Beleza. E o que o colérico quer fazer? Ele quer arrumar a casa. Então eu falei para a Sandra, meu amor, as crianças vão ir para a Argentina. Então é o seguinte, eu vou te dar 7 dias para tu poder dar uma olhadinha lá no teu guarda-roupa. Porque eu vou arrumar toda a casa. Eu parado eu não vou ficar. Então eu vou te dar 7 dias, tá? Eu dei 7 dias, ela nem olhou o guarda-roupa. Eu falei, então tá, então com licença, porque eu vou arrumar toda a nossa casa, né? Porque o sanguíneo, geralmente, ele é bagunçado. E aí eu comecei a arrumar. Pessoal, eu trazia sacolas, assim, e falava, Sandra, essa sacola dá uma olhada, porque eu vou botar tudo fora. E a Sandra já me conhece, né? Então eu empilhei sacolas a casa e falei, vou te dar 1 semana para tu olhar as sacolas, meu amor, porque tudo vai fora, tá bem? Não, eu vou olhar. Nossa, a Sandra sofreu aqui 21 dias. Ela sofreu, assim, né? Mas ela sabe que a casa estava muito bagunçada, né? Que estava muito bagunçado realmente, tanto que eu tirei, sei lá, umas 20 sacolas de lixo, né? De dentro de casa. Mas como ela me conhece, eu conheço ela, eu fui indo devagar, né? Mas ela deixou que eu limpasse a casa, né? E eu fui dando espaço para ela revisar tudo que eu fiz. Então, os 21 dias, o que eu faria em 3 dias, eu fiz em 21 dias, tá? Né? Mas foi feito. Eu falei, meu amor, agora não está melhor o teu guarda-roupa, não cabe o dobro de roupa, não cabe tudo que tu queria botar, não cabe. Ah, é verdade, cabe mesmo, né? Então, que maravilha, né? Pode encher tudo de novo, que o ano que vem eu esvazio tudo de novo. Então, a gente vai se respeitando, né? A gente tem que deixar o outro ter o espaço dele. Eu preciso fazer aquilo que eu gosto, e ela também precisa fazer, né? E a gente tem que encontrar os momentos certos para fazer isso. Então, nem sempre é momento de fazer uma coisa. Então, a gente precisa se controlar e perceber se o outro está feliz. Mas é óbvio que o sanguíneo não vai estar feliz trabalhando ao lado do colérico, isso é óbvio que ele não vai estar. Mas ele vai ter que parar um dia para trabalhar, para fazer, porque a vida não é só estar com as amigas, com os amigos, né? Tem que lavar a louça, tem que organizar a casa, né? Então, a gente vai conversando, vai se respeitando, vai dialogando, né? E vai construindo um relacionamento saudável. Agora, as pessoas têm que estar dispostas a fazer isso, né, pessoal? Se a gente não está predisposto a fazer isso, então aí realmente nada vai funcionar. Não adianta trocar de parceiro, de parceira, pode fazer o que tu quiser, não adianta, porque vão surgir os mesmos problemas. Então a gente precisa se esforçar muito, né, para poder conviver com todos. Ceder, né, algumas vezes, ouvir o outro, isso às vezes é meio complicado. Muitas vezes, ceder muitas vezes. Para poder organizar o ambiente, né? E uma coisa interessante, né, que a gente, às vezes, é o recurso que a gente tem quando as coisas não estão conforme a gente gostaria que estivessem, né, é o poder de uma oração. Então, eu já vi testemunhos, e meu testemunho também, de que às vezes as coisas fogem do controle da gente, né, e nós recorremos a um Deus que tem o coração do rei na mão. Então, já houve muitas situações e eu clamei a Deus, Senhor, fiz pataquada, né? Não era para ter dito, depois que já disse, né? Às vezes num conflito, alguma coisa, e isso, o que eu faço agora, né? E muitas vezes, assim, a gente recorre, nós como cristãos, né, temos esse recurso. A gente tem um advogado fiel, né, que nos defende e também nos ajuda a mover as coisas quando eu não consigo mover, né? Quando eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu já cedi, né? Às vezes a gente vê conflitos bem sérios, assim,
mas nós temos um Deus que é o nosso parceiro, né? Que quer lutar pela nossa família, pela nossa aliança, pela nossa casa, pelos nossos filhos. Então, recorrer a Ele também é um recurso, né, que nós temos quando a questão a gente não consegue, né, É o primeiro recurso. É o primeiro recurso, né? Então, é importantíssimo a gente se conhecer, se aceitar do jeito que nós somos, porque Deus nos criou assim, né? Na nossa individualidade. Interessante que a gente está fazendo uma pós-graduação em Educação por Princípios e a gente estuda minuciosamente, assim, cada princípio, né, da nossa escola que a gente trabalha. E um deles me chamou muita atenção, que é o princípio da individualidade, que Deus nos fez igual, né? Semelhante a Ele, né? Quando Deus nos criou, Ele nos fez assim, né? Como semelhante a Ele, parecemos com Ele. E como o Jander falando aqui agora, disse que não existe nenhum ser igual ao outro. Então a gente vê a imensidão do caráter de Deus, de quem Ele é, que Ele está nas diferenças. Para formar esse Deus, olha quanta gente existe que é diferente, né? Então, nosso Deus é muito grande, né? E o amor dele também é. E essa individualidade, né, que nós temos, somos diferentes, somos como o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, né? E somos diferentes. E uma pergunta que o professor também fez, ele disse, você está contente com quem Deus, com quem tu és, né? Com Deus te formou? E às vezes a gente é muito crítico, não só de nós mesmos, mas dos outros. Eu diria até que somos mais críticos, né? Criticando os outros do que a nós mesmos. Mas no momento que eu faço isso, eu também estou criticando o Criador, né? E essa verdade, assim, me fez refletir em muitas coisas que às vezes eu criticava muito o Eduardo, né? Meu marido mais perto, eu vou falar dele. Mas a gente critica, por que tu faz assim? Mas por que tu é assim? Mas por que tu não faz assim? É muito mais simples e tal. Mas eu, na verdade, estou criticando o Criador, porque Deus fez ele assim. E eu, quando entendi isso, a minha postura mudou, né, em relação a isso, né? Porque às vezes a gente também tem essa tendência, né, de sermos muito críticos uns dos outros, né? E a gente busca, assim, realmente ajuda das pessoas, né? Muitas vezes a gente se aconselha com os amigos, né? Com aquelas pessoas que a gente confia. Temos é importante, né, poder pedir ajuda quando a coisa está ficando ruim, né? Temos casais que trabalham realmente com família, se dispõem a isso, mas quando o recurso está longe, né, nós temos um Deus que está muito perto e se interessa por cada um de nós. Se alguém quiser abrir e fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Não é uma pergunta. E aí, Cristiano, tudo bem? Saudade tua aí, quanto tempo a gente não se vê? Mas... Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, muito bom te ver. Prazer em ver, meu amigo. Me alegra o coração te ver, estares aqui conosco. Não, o que me chamou a atenção é, quando o Cristiano até falou, né, esses cursos todos que se tem hoje, e que a gente pode recorrer, que é o Casados para Sempre, o Aliança, também da Universidade da Família, até se o Jander quisesse, né, expor alguns dos cursos, e, né, aproveitando aqui que tem pessoas que talvez não conheçam, falar um pouquinho dos também, cursos da UDF, porque ele é coordenador da Universidade da Família. O Cristiano trabalha com o Casados para Sempre, que é outro curso também que agrega, né? Mas o que eu queria falar era sobre o princípio de aliança, que nós trabalhamos na EP, que é a abordagem educacional por princípios, da qual assim a escola excelência se utiliza,
são 7 princípios que se trabalham, um deles é a aliança. Bom, o que eu queria falar é assim, que quando nós entendemos a aliança, que também tem um curso da UDF, que é chamado Aliança, e nós estudamos assim, que a aliança, no caso do casamento, é algo que Deus propõe assim que seja eterno, né? Esse é o princípio de Deus. Aliança não é um contrato, é algo que é permanente, é eterno. Não é algo que eu decido romper quando a outra parte não faz aquilo que ela se propôs a fazer. Então, aí esse seria um contrato, né? Quando então eu decido romper porque a outra pessoa não cumpriu a sua parte. Aliança é além disso. Aliança é quando... e por isso, né? Deus fez assim. E isso é muito importante. E me chamou a atenção ali quando o Cristiano falava disso, né? Da questão do casamento. E os temperamentos, né? No casamento, o Jandre também falou. Quando a gente sabe que a aliança é algo assim que nós temos como eterno, que Deus quer fazer uma aliança eterna conosco, por isso enviou seu Filho Jesus Cristo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a partir desse momento que nós convidamos a Jesus para fazer parte da nossa vida, ele vai nos transformando. E aí esses temperamentos podem ser transformados pela presença de Deus em nós, né? Eles podem ser melhorados. E a aliança é algo assim, puxa, se é algo que eu não quebro, que é permanente, então isso está na minha cabeça definido, então aí também isso fica fácil de eu perceber que o outro, né, que é casado comigo, a outra pessoa, ela tem uma diferença que não é um defeito, mas ela é diferente de mim e eu devo permanecer naquela aliança, porque é a vontade de Deus, ele nos uniu, ele tem um propósito, ele vai nos ajudar a amar um ao outro, né? E não só no casamento. Quando nós temos esse princípio de que dê certo os relacionamentos, então a gente permanece e vai buscar melhorar, né? Primeiro a nós mesmos, que aquilo nos ensina alguma coisa, e depois, claro, Deus vai ensinar também para outra pessoa se ela estiver disposta, né? Mas isso aí me chamou a atenção sobre aliança. Entender o que é aliança entre as pessoas, entre instituições, e assim permanecer. Porque hoje em dia as coisas estão muito assim rasas. As pessoas estão desistindo muito rapidamente dos relacionamentos, daquilo que querem fazer, né? Então é preciso permanecer para ver, às vezes, mais à frente o fruto daquilo, né, que se começou. Tá? Obrigado aí. Então, hoje a gente já está passando do nosso horário, né? Mas eu creio que pudemos aí contribuir para a gente poder se conhecer um pouquinho mais. E estamos abertos, se vocês têm alguma pergunta ou precisam de alguma orientação, pode entrar em contato com a gente, que a gente encaminha aí para a equipe.